Olá pessoal, companheiros de jornada, em específico os professores de ciência. Muito obrigado por estar comigo em mais um capítulo da nossa jornada Práticas de Docência. Nesse momento eu quero trabalhar com vocês um plano de aula bastante simples, mas em contrapartida muito enriquecedor. E fará, claro, com que os seus alunos amem cada vez mais essa ciência e desejem estar contigo aprendendo. Eu estou a falar da determinação da densidade de dois combustíveis, a gasolina e o óleo diesel. Executando esta atividade laboratorial, essa aula experimental, você poderá trabalhar uma gama muito grande de conteúdos, tanto da nossa ciência em específico, como trabalhar interdisciplinar com vários outros conteúdos com companheiros seus de outras disciplinas ou até mesmo você abordar com seus alunos. Eu separei aqui alguns conteúdos que nós podemos trabalhar ao executar esta atividade prática. Entre eles, claro, trabalho em equipe, né, a aprendizagem colaborativa, o rito, os procedimentos de se trabalhar em um laboratório e os conteúdos específicos na nossa ciência seria hidrocarbonetos, claro, os dois combustíveis são hidrocarbonetos, a função orgânica hidrocarboneto, as fontes dos hidrocarbonetos e principalmente o petróleo, né, que é a principal fonte de hidrocarboneto, o refino, processamento do petróleo, como retira-se as frações do petróleo. Confesso a vocês que esta atividade prática eu executo com os alunos quando trabalho sobre o petróleo e o processamento do petróleo. Eu explico a eles, olha, por que uma substância ela sai na parte superior da torre de destilação e outra substância na parte inferior. O que vai determinar isso? Isso aí está diretamente relacionado ao ponto de ebulição dessas substâncias. E o ponto de ebulição está diretamente relacionado à cadeia carbônica dessas substâncias. O óleo diesel tem uma cadeia carbônica muito mais longa que a gasolina, então o seu ponto de ebulição é muito maior do que o da gasolina. Então a gasolina, ela tem um ponto de ebulição inferior, sai numa parte superior da torre de destilação e o óleo diesel numa parte inferior. Então, trabalho essas questões ali com os alunos. Claro, você pode trabalhar também o assunto combustíveis e, evidentemente, a propriedade específica da matéria, densidade, trabalhar a porcentagem de erro, porque será calculada ali na análise, né, na discussão de resultados, será calculada a porcentagem de erro que cada equipe vai alcançar. E você pode também, como eu disse, trabalhar algumas questões interdisciplinar. Você pode trabalhar ali as questões técnicas, econômicas e políticas. Por exemplo, por que usar o óleo diesel em veículos de cargas, veículos pesados, e a gasolina em veículos de passeio? E por que nos Estados Unidos, na Europa ou outros países é muito comum encontrar veículos de passeio movidos a óleo diesel e no Brasil não? O que está relacionado a isso aí? Claro, tem uma questão política, econômica aí, que o óleo diesel ele é subsidiado, né, pelo governo para não onerar muito os transportes de cargas, transporte coletivo, e aí encarecer o custo de vida da população. Mas há alguns veículos aí, por exemplo, algumas caminhonetes movidas a óleo diesel, e aí o preço delas é exorbitante, né, em virtude dessas situações aí. Você pode trabalhar essas questões aí. Também pode trabalhar a questão ambiental, quem que emite mais poluente. Claro, o óleo diesel tem uma cadeia carbônica mais longa, ele tem um potencial de emissão de poluentes muito maior que a gasolina. Enfim, você vai encontrar vários conteúdos, várias competências, várias habilidades a trabalhar com seus alunos
executando esta atividade, fazendo uso desta atividade experimental. É uma aula simples, mas uma aula muito enriquecedora. Você fazendo uma atividade prática, você atrai os alunos para si, você atrai a atenção deles para o que você vai falar, ensinar, e seguramente eu vou lhe afirmar que os seus alunos vão lhe amar, vão adorar estar em suas aulas. É exatamente isso que acontece na minha experiência, na minha prática de trabalho. Vejamos aqui. Então, vamos ao que interessa. Vamos partir para o procedimento experimental. Você vai dividir a classe em equipes, dizer que as equipes de novo irão competir entre si e ver quem é que vai chegar no melhor resultado final, sendo que esta atividade tem um valor de referência, que é a densidade teórica da gasolina e a densidade teórica do óleo diesel. Então, eles vão determinar a densidade experimental e, posteriormente, comparar com o de referência e ver, né, qual a equipe que chegou num resultado melhor, mais satisfatório. Você vai comprar uma certa amostra de óleo diesel, de gasolina. Eu sempre digo o seguinte, você comprar e não os alunos. Se você não quiser onerar aí tanto o seu trabalho, aí, você pode até pedir uma colaboração financeira dos alunos, das equipes, para você adquirir esses materiais, esses combustíveis. Veja aí, né? Meça aí, talvez o colégio também te forneça. A questão é o seguinte, não deixar os alunos comprarem, trazer esses materiais, porque o mínimo que pode acontecer é eles abrirem esses recipientes em sala de aula e intoxicar todo o ambiente com a gasolina ou óleo diesel, e aí já viu, né, como vai se trabalhar numa sala onde está intoxicada com esses combustíveis aí, com esses materiais. Então, isso seria o mínimo, e o máximo a gente não pode nem imaginar, né? Deixa aí para a sua imaginação. Então, por questão de segurança e para que você não se exponha profissionalmente, claro, faça questão de você adquirir esses materiais, deixar reservado no laboratório lá, e aí eles apenas irão usar a hora que for executar a atividade prática. Todo cuidado é pouco. Lembre-se, você está comprometendo principalmente a integridade física sua e dos seus alunos, e depois, claro, né, a sua carreira profissional. Imagina se acontece algum acidente, alguma catástrofe aí, não dá nem para a gente poder imaginar. Bom, feitas essas ressalvas, vamos então ao procedimento. Você vai pedir aos alunos a pesar, né, medir a massa das provetas que eles irão usar. Você irá colocar na lousa uma tabela como esta aqui. Observe, aqui nessa tabela nós temos a massa da proveta vazia. Então, aqui, ó, gasolina. Essa parte de baixo da tabela aqui você pode deixar, tá? Então, aqui eu acabei desenhando ela em excesso. Então, aqui nós temos a gasolina e temos o óleo diesel. Observe aqui. Então, você tem as equipes 1, 2, 3, 4, 5, 6, massa da proveta vazia, peça para eles anotarem, as equipes ir preenchendo, e aí o volume da gasolina e o volume do óleo diesel. Observe, aqui você vai ver com quanto que você vai trabalhar. Pode ser 10 ml, 20 ml, 15 ml, o volume aí você veja certinho. Eu vou considerar aí 10 ml. Acrescenta 10 ml de gasolina na proveta, 10 ml de óleo diesel na outra proveta. E aí pesa a proveta contendo os combustíveis. E aí peça para os alunos ir completando a tabela. Olha aqui, ó, volume 10 ml, 10 ml para cada um, todas as equipes, massa da proveta com o combustível. E aí, depois que todos completaram aqui, você, antes de pedir para eles fazerem os cálculos, você pode fazer esse questionamento aqui com os alunos. Olha, se os volumes são exatamente os mesmos, 10 ml de gasolina e 10 ml de óleo diesel, por que a massa deles são diferentes?
E aí eles vão ter que tecer alguma explicação, alguma tese, eles vão ter que raciocinar, pensar em cima dessa questão e deixa-os falar. É interessante nós deixarmos os alunos participar, expressar as suas opiniões, porque veja que o ensino e aprendizagem, ele está flutuando na sala. Tanto o professor ensina, como também ele pode aprender diversas situações com os seus alunos. E aí deixa-os falar, e aí você pode sintetizar, você pode concretizar aí as explicações dizendo o seguinte: olha, a ideia é que a densidade desses combustíveis, desses materiais, são diferentes. A densidade indica quanto tem de matéria num determinado volume. A questão é que em 10 ml de gasolina tem menos matéria que em 10 ml de óleo diesel. Isso porque a densidade do óleo diesel é maior. E aí você pode desenhar na lousa a estrutura tanto do óleo diesel como da gasolina. Observe aqui, a estrutura do óleo diesel tem muito mais carbonos que a gasolina. E isso já indica claramente por que a densidade do óleo diesel é maior, porque ele tem mais matéria concentrada em um mesmo volume. E aí, depois, ou na sala de aula, ou ali mesmo no laboratório, veja ali o tempo que você está levando para conduzir, nada impede você deixar para concluir a aula em um outro momento, Aí você pede para os alunos, então, determinar a massa de cada combustível, fazendo a diferença da massa da proveta com combustível e da massa da proveta vazia. Você tem ali a massa do combustível e calcula a densidade desses líquidos experimentalmente. Para calcular a densidade, claro, observe aqui, a densidade é a massa dividido pelo volume. Aqui a densidade ela está dada em quilogramas por litros, mas os alunos eles encontrarão o valor em gramas por mililitros, gramas por ml, que numericamente é o mesmo valor, ou seja, 0,853 gramas por ml para o óleo diesel e 0,750 gramas por ml para a gasolina. É o valor de referência, e aí eles vão colocar os seus respectivos valores na tabela e você vai poder ver, comparar qual é a equipe que melhor trabalhou, chegou no melhor resultado. Alguém pode até dizer, assim, algum dos seus alunos pode dizer: professor, eu não concordo, eu acho que o nosso valor está mais certo do que esse valor teórico. Então, sempre tem aqueles alunos que são bastante confiantes, bastante otimistas, têm uma estima extremamente elevada, e ele pode dizer: professor, o nosso valor está mais certo. Daí você pode explicar. Não, a verdade é que esse valor teórico é um valor calculado por técnicos profissionais com equipamentos muito mais precisos, laboratórios muito melhores do que o nosso. Nós estamos fazendo uma aula qualitativa, uma aula mais para efeito didático, para efeito pedagógico, não para efeito técnico, uma análise quantitativa. E aí você pode deixar claro que não é uma única pessoa, um único técnico, um único laboratório que encontrou este valor. Esse é um valor que é um valor consensual entre vários laboratórios, porque imagine o seguinte: você tem um laboratório, você faz uma análise e publica essa sua análise. Outros técnicos vão fazer a mesma análise e ver se o resultado bate. Se o resultado não bater, evidentemente o seu laboratório vai entrar em descrédito. Então, esse é um valor de referência bastante interessante, e não vamos dizer aí absoluto, como que a gente pode dizer essa situação de valor absoluto, mas é um valor de referência muito interessante, que é um conceito entre a comunidade. E é isso aí, você vai determinar a densidade desses combustíveis e aí você pode trabalhar esses conteúdos ou muitos outros que eu havia
dito para vocês. Um abraço, meus estimados companheiros, estimados amigos, galera, e te espero no próximo capítulo.